Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves e esse é o Mixed, o podcast pra gente conversar, trocar conselhos e recebermos convidados de vez em quando. É assim, tudo misturado. Eu queria começar este episódio agradecendo vocês pelos feedbacks lindos do último episódio. Confesso que estava um pouco mais emotiva do que o normal e tenho me permitido sentir os sentimentos ultimamente. E eu acho que os primeiros dias pós volta do Brasil são realmente os mais difíceis. E, enfim, acho que eu acolhi e também me deixei levar por alguns sentimentos, no sentido bom da palavra, assim, eu acho que é importante a gente, abraçar o que a gente sente, viver o que tem que viver, sofrer o que tem que sofrer, chorar o que tem que chorar, porque depois é muito mais tranquilo de seguir, assim. Então, fico muito feliz que muitas de vocês se viram em muitas coisas que eu falei, disseram que eu consegui colocar em palavras alguns sentimentos que vocês também sentem, mas não sabiam como descrever. Então eu fico feliz de não estar sozinha e de também não tá doida, porque depois que eu gravei aquele episódio eu fiquei me perguntando, será que eu falei demais? Será que as pessoas vão me entender? Será que eu só não falei o que tava no meu coração, meio que não fazendo muito sentido, sabe? Então, muito obrigada por isso. Hoje é um dia que eu tô gravando vlog pro meu canal. Se você tá me ouvindo aqui no podcast e não sabe, eu tenho um canal no YouTube onde toda terça e quinta, meio-dia do Brasil, eu posto um vídeo novo. E nesse momento eu estou gravando o podcast e gravando o vlog ao mesmo tempo. É um crossover, mas eu espero que tanto vocês aqui do podcast saibam que eu tenho um canal e quanto vocês do canal saibam que eu tenho um podcast, porque ano que vem, na verdade agora, dia 29 de dezembro, porque eu comecei o podcast dia 29 de dezembro de 2022. Então, 2023 fez um ano, 2024, vamos fazer 2 anos de podcast. Ano que vem a gente entra no ano 3 de podcast. Um projeto que, juro, olhando pra trás, na Michelle de 2022... como eu não sabia que eu precisava tanto disso aqui. Tipo, o podcast me faz muito bem, é uma forma de me comunicar melhor com vocês, de expressar o que eu tô sentindo e ver que tá entrando num terceiro ano, que a gente tá aí em quase 100 episódios, eu fico, meu, que loucura, eu achei que não ia dar em nada. Olha só onde a gente chegou, não é mesmo? Então, muito obrigada a você que tá ouvindo e convido todo mundo a conhecer o Mixed toda quinta-feira, Mixed-feira, às 7 horas da manhã do Brasil, para acordar já naquele mood. Cada uma de vocês tem um momento certo do dia ou da semana para ouvir o Mixed, eu fico muito feliz por isso. Então, muito obrigada. E agora, meio que voltando às emoções, falando sobre tudo que foi sentido e falado no último episódio, recentemente eu tava aconselhando uma amiga que tá passando por um término e que, tá naquele momento em que acha que não vai encontrar mais ninguém que vai fazer ela feliz, que acha que era até meio bizarro isso, porque... Não sei, ouçam e me digam o que vocês acham. Ela tá achando que, não vai encontrar nenhuma outra pessoa que vai fazer ela feliz, que pode ter um relacionamento tão bom quanto esse que ela teve, ninguém que vai gostar dela do jeito que ela é. E assim, não sei se foi a pessoa que fez ela pensar isso dela, espero que não. Ou se foi ela que tá pensando isso dela, também espero que não. De qualquer forma, isso é horrível, mas pior ainda quando você tem um parceiro, uma parceira que te faz pensar assim, né? Que faz pensar que você, só pode ser feliz se for com ele, com ela. Isso é muito errado. Eu acho que a gente tende a pensar assim depois de um longo relacionamento, depois de estar com a pessoa que a gente ama. Lógico que a gente muitas vezes, né, enquanto tudo vai bem e tal, não quer que o negócio acabe. E realmente acha que, nossa, mas como que vai ser minha vida sem essa pessoa que eu já tô tão acostumada? Mas é isso, a gente tá acostumada com a presença dessa pessoa. Não é como se, meu Deus do céu, nunca vou encontrar ninguém, porque em um mundo de 7 bilhões de pessoas, minhas amigas, vamos lá, botar a mão na consciência. Você em primeiro lugar, sua companhia tá ali contigo todo momento, você tem pessoas ao seu redor que te amam, gostam de você do jeito que você é, amigos, familiares, etc. Pode ser
que o começo de um término seja ruim? Sim, será. Muito provavelmente será. De alguma forma é um luto também. Acho que tudo que a gente encerra, todo ciclo, perdas, etc. na nossa vida, entra ali num papel de luto por algum tempo que a gente tem que sentir, tem que acolher, tem que viver aquele momento. Mas nada como um dia após o outro, né? Mas essa conversa toda com ela me lembrou muito sobre a insegurança emocional, que é uma insegurança que vai além da insegurança que a gente tem sobre nós mesmas em muitos cenários, em muitos momentos da nossa vida. Eu tava pesquisando aqui e achei um site de uma psicóloga. E aí ela fala que a insegurança emocional pode ser definida como a sensação de incerteza e falta de confiança em si mesmo, em suas habilidades e em suas relações interpessoais. Mais precisamente, pessoas que sofrem de insegurança emocional muitas vezes lutam para lidar com seus sentimentos, enfrentar desafios e estabelecer conexões significativas com outras e novas pessoas. É um sentimento de inferioridade, aquela sensação de que, tipo, você não vai ser aceita por novas pessoas que você encontrar no caminho. É uma sensação de ser incapaz, de não alcançar alguma coisa, de não ser tão interessante. É um sentimento de, tipo, ninguém gosta de mim, ou o que eu faço pra conseguir o amor dessas pessoas. É uma coisa bem profunda e que eu acho que pode ser pauta aí de muitas sessões de terapia, porque eu acho que a insegurança em si é meio que normal em alguns momentos, né? Só que, tipo, sei lá, você tá num novo emprego, é a primeira vez que você tá indo pro escritório, ou um primeiro date, enfim, coisas que você não conhece, que você tá sendo colocada ali em situações pela primeira vez. Talvez é normal, entre aspas, sentir uma certa insegurança de, ai meu Deus, né? Eu tenho que fazer essa pessoa gostar de mim. Não fazer, mas assim, será que meu jeito vai ser o suficiente pra essa pessoa gostar de mim? Ou pra esse chefe ir com a minha cara? Ou pro meu time me achar legal? Enfim, tentando sempre manter, né, no fundo, quem a gente é e tal, mas às vezes sermos nós mesmas parece não ser suficiente. É aí que entra muito também dessa insegurança, porque são pessoas que não te conhecem ainda e que de alguma forma você não sabe se ser você vai ser bom o suficiente ou não, tá bom? Esse é um tipo de insegurança, mas eu acho que a emocional é ainda quando você, tipo, mesmo já conhecendo algumas pessoas, você ainda se sente de alguma forma dependente, insegura sobre os sentimentos. É aquele relacionamento meio bosta. E quando eu falo relacionamento, é tipo, não só amoroso, mas de amizade, familiar, onde você tem que estar toda hora pisando em ovos, onde toda hora você tem que estar pensando assim, não posso errar, senão a pessoa vai parar de me amar, não posso errar, senão ela vai se decepcionar comigo. Porque vamos ser bem sinceros, o amor não é só sobre gostar das partes bonitas do outro, é também sobre você entender que o outro tem partes não tão legais, defeitos, manias, atitudes. Ninguém é perfeito e mesmo assim você gosta dessa pessoa. Quando eu saí do meu último relacionamento, um relacionamento longo, e comecei o meu relacionamento atual, acho que muito no comecinho eu buscava por uma pessoa perfeita, uma pessoa pronta, como se tipo, agora que eu me conheço e eu sei tudo sobre mim, eu espero o mesmo do outro. Quando na verdade, talvez eu também não fosse perfeita pra ele, talvez ele também achasse que eu precisasse ser lapidada de algumas formas. A gente sempre espera. E isso é legal, a gente querer o melhor pra nós mesmos, querer alguém, tipo, a nossa altura, de certa forma, ou querer alguém que esteja pronto ou resolvido com isso, com aquilo. Beleza, mas perfeição não tem como a gente exigir. Muitas vezes eu acho que eu me via no sentido de pegar pequenos pontinhos, sabe? E problematizar demais dentro da minha cabeça. Do tipo, ai meu Deus, nisso aqui não bate, isso aqui não tem nada a ver, e tal. E hoje eu vejo que, na verdade, o que eu tava querendo era, achando que, tipo, a minha forma controladora de ser, que se tivesse alguém espelho de mim, igual a mim, seria fácil de conviver, seria fácil de... Porque eu meio que já me conheço, então talvez seria mais tranquilo de conviver com uma outra pessoa se ela fosse tão parecida comigo. Mas o legal mesmo que eu descobri no meu relacionamento, pelo menos, é que as diferenças é o que faz ser tão interessante, é o que me faz aprender diariamente, é o que me faz entender mais ainda sobre relacionamento humano, sobre como as pessoas são diferentes uma das outras e como elas
vêm de cenários diferentes, sabe? Tem histórias diferentes, isso que é tão rico. A mesma coisa com as minhas amizades, eu tava pensando outro dia, eu não tenho um amigo vegano. Eu não tenho uma amiga que, sei lá, tenha um estilo fashion parecido com o meu. E quando eu parei pra pensar nisso, eu fiquei, cara, a gente, tipo, ainda se encontra, né? A gente tem sintonia e tal. No que pra mim precisa ter sintonia, que são os valores, que são algumas coisas que a gente acredita, o respeito, sermos boas pessoas e tal. Mas em muitos outros, que talvez sejam mais superficiais, a gente não tem esse encontro, esse match e tá tudo bem. E às vezes esperar, né, que o outro, tipo, sei lá, seja perfeito, é muito dar um tiro na água, é assim que fala? É muito, tipo, bobo, assim, porque não vai ter esse tipo de pessoa. E eu acho que esse é o legal da vida, né? Então, quando você tá, tipo, em qualquer relacionamento da sua vida, se perguntando se você é boa o suficiente pra essa pessoa ou não, se você tá toda hora pensando no que você pode falar, que forma agir, e às vezes meio que saindo do seu papel como você mesma pra tentar agradar outra pessoa, primeiro, isso é chato, é tóxico e te causa essa insegurança emocional de você ficar achando que todas as suas relações estão por um fio, e do nada todo mundo pode começar a te odiar, e talvez a sua amiga não ter te respondido há 2 dias é porque ela te detesta. E eu sei que pra muita gente que tá ouvindo isso pode pensar, nossa, eu não sou assim, que bom, mas vai cair aí, vai servir o chapéu pra muitas outras. Eu tenho inclusive amigas bem próximas a mim que têm esse perfil e que pelo menos hoje em dia elas já trouxeram isso pra consciência e sabem que se comportam desse jeito ou que tendem a pensar desse jeito, e às vezes tem que falar, tipo, ai amigo, eu tava aqui overthinking nisso, achando que talvez você estivesse triste comigo, brava comigo, mas na verdade é só a minha insegurança. E aí é do meu papel também entender, ter essa certa empatia e falar, não amiga, tá tudo bem. E tipo, acho que quando a gente vê que existem pessoas ao nosso redor que são inseguras emocionalmente, é legal a gente ter empatia e pensar assim, não, se essa pessoa é assim e ela, tipo, tá tentando melhorar, isso é um problema pra ela, é uma situação na vida dela que a faz mal e tal, é da gente também pensar, não, então esse é o momento pra eu reforçar que a nossa amizade é boa pra mim, é reafirmar, sabe? Essas reafirmações que eu acho que são importantes de serem ditas de tempos em tempos. É que nenhum relacionamento que você, um momento, pensa, quero namorar com você, você quer namorar comigo, vamos começar a namorar. E conforme o tempo vai passando, vocês vão meio que entrando numa zona de conforto e se conhecendo, e em alguns momentos isso é bom, outros é ruim, porque às vezes falta se reafirmar o quanto a pessoa é importante pra você. Eu tento, assim, o máximo que eu posso, tipo, reafirmar os meus sentimentos pro meu namorado, e também ouvir isso dele, e pras minhas amigas, e pras pessoas que eu gosto, pra minha família. É tão gostoso, você meio que parece que renovar isso. Eu acho que eu falei um pouco também no último episódio, né? Renovar essa relação de, olha, eu já falei uma vez, mas você pode sim contar comigo. Eu estou aqui pro que você precisar. Eu amo muito a nossa amizade. Você é muito importante pra mim. Tal. Eu acho que isso é muito legal, e talvez esse momento de final de ano seja um momento legal pra gente reafirmar algumas coisas pras pessoas ao nosso redor. Talvez falando não seja tão fácil pra você, mas escrevendo um cartão, sabe? Mandando uma carta, um cartão postal, enfim. Eu acho que já vai fazer as coisas ficarem muito mais leves, porque no fundo, nós todos adultos temos um pouco de insegurança emocional, sim, e a gente precisa de reafirmações, como se a gente estivesse olhando para nossa criança interior, assim, sabe? E reafirmando coisas a ela também. Reafirmar coisas a você mesmo também é muito importante, do tipo, olha, esse ano você fez isso, você tá nesse seu propósito, você foi muito boa naquilo, você pecou aqui, mas tudo bem, acontece, ninguém é perfeito. Isso é tão importante, e eu digo por experiência própria. Falando um pouco mais sobre a minha experiência, eu sinto que nessa época de fim de ano é sempre um momento em que eu me vejo um pouco insegura.
não só no meu trabalho, mas principalmente no meu trabalho, mas assim, de forma geral, sabe? Onde hoje em dia eu já reconheço isso, identifico e entendo como que eu posso amenizar essa insegurança, seja reafirmando para pessoas que eu gosto que eu tô ali, que eu gosto dessa pessoa e essa pessoa meio que me responde algo que eu também preciso ouvir, mas também, não sei se tem a ver com o meu inferno astral, né? Porque eu faço o aniversário agora dia 29. Se tem a ver com ser essa vibe de final de ano, fechamento de ciclos. Se agora que eu tô morando na Europa também tem a ver com inverno e dias frios e cinzas. Se é uma mistura disso tudo ou se realmente acontece com muita gente nessa época do ano. Mas é um momento que eu fico achando que tudo que eu tô fazendo não é bom, sei lá, mesmo coisas que eu faço sempre, que eu já tô acostumada a fazer e que dão certo, tipo, que eu fiz o ano inteiro, agora eu faço e eu fico, nossa, que bosta isso aqui, nossa, não, ficou péssimo, nossa, não sei o que. E eu fico achando defeito e me pressionando muito e meio que me sentindo insegura muito. Assim, sabe? Nessa época. Talvez seja uma maior necessidade de validação das pessoas nesse momento específico do meu ano, não sei. Mas eu também fico com um medo muito maior de ser julgada. É muito mais fácil me pegar me comparando às outras pessoas. É um momento pra mim bem delicado. Mas que... Como eu falei dessa minha amiga que tem essa insegurança mais emocional e ela entende disso, hoje eu também entendo que isso pra mim, esse momento que acontece todo final de ano, é algo que acontece todos os anos e que eu já tava esperando isso já, acho que desde outubro eu já tava meio que com um alerta ligado na minha cabeça de Michele, dezembro tá chegando, vamos lá. Só que eu tô feliz porque já passou da metade do mês, eu ainda me sinto bem mais tranquila do que eu achei que poderia estar. Vamos ver os próximos capítulos. Mas eu sinto que, tipo, eu venho fazendo essa autoavaliação, por isso que a terapia é muito boa, né? Porque, tipo, o lance da terapia não é só você contar sobre a sua vida ou ter alguém analisando o que você fala ou, enfim, curar traumas e coisas, mas também você ter ferramenta suficiente para poder se analisar e usar essas ferramentas para te ajudar a descobrir padrões e meio que entender como quebrar esses padrões que não te fazem bem. Então, ficar mal no final do ano, pra mim, é um padrão que acontecia já há algum tempo. Muito provavelmente tem coisas da minha infância talvez ligadas nisso, ou marcos que aconteceram nessa época do ano e que simplesmente me deixaram essas marcas. Mas, hoje, eu consigo identificar que isso, tipo, é um padrão e colocar isso na consciência me ajuda muito a me tranquilizar, deixar isso mais leve e a, tipo, meio que pelo outro caminho. Tá, se eu me sinto assim fazendo isso, eu vou evitar fazer isso e vou fazer aquilo outro. Me ajuda demais, porque aí eu me sinto bem menos insegura. Ou quando vem a insegurança, eu penso, não, é só esse momento do meu ano, eu já tô acostumada com isso, vai passar. Talvez eu tô aqui expondo, né, a minha insegurança e o meu momento, o que é pra mim esse fim de ano, mas pra você talvez seja algum outro momento do ano, ou seja alguma coisa que acontece recorrentemente e que talvez só falte você levar pra consciência e pensar, tá bom, eu me sinto assim, mas vamos lá, entender o porquê desse sentimento, sabe? O porquê dessa insegurança, o porquê de você achar que fulaninha é melhor, o porquê de você querer tudo pra ontem. Eu sinto que nessa época do ano, eu também sei que as coisas vão desacelerar e eu meio que não quero desacelerar, mas ao mesmo tempo eu preciso desacelerar porque esse é meio que o momento do ano que eu tenho pra estar desacelerada, já que todo mundo tá fazendo isso, e que vai ser melhor que eu tenha um gás, né, tipo, muito maior depois que as coisas voltarem a funcionar. Tem muito, né, eu que trabalho autônoma e freelancer e tal, tem muita empresa que, tipo, não fecha a publicidade agora em dezembro, janeiro, porque simplesmente fala, não, a gente vai voltar a fechar depois que o Brasil voltar a funcionar, né, em fevereiro, depois do carnaval. Então, pensa, são, tipo, 2 meses e tanto que na minha cabeça fica borbulhando, assim, tipo, meu Deus, como assim? Vai dar tudo errado, tal. Mas hoje eu já entendo que é um padrão, que as coisas são assim e me preparo e é isso. Acho que não tem nada mais precioso do que a gente se conhecer os nossos lados ruins e os nossos lados bons, se acolher, tentar ser o mais paciente com nós mesmas, sabe? Porque aí
é menos provável que a gente busque a aprovação do outro, que a gente pense que só precisa da validação do outro e tal, e a gente confia muito mais no nosso taco e nas coisas que a gente acredita e no nosso propósito e, enfim, em tudo que a gente é e construiu pra ser. É isso, eu acho que hoje eu tô, nesse fim de ano, de forma geral, eu tô muito mais leve, muito mais ciente de mim e dos meus sentimentos, e isso é muito bom, porque vocês estão falando com uma Michelle que anos atrás não queria olhar para esses sentimentos. Eu achava que, sei lá, estar triste era ruim, era o pior dos mundos. Como assim? Eu não poderia me permitir estar triste. E nem, sei lá, conseguia nomear muitos sentimentos que eu sentia. E hoje em dia eu sou essa pessoa mais real que eu posso ser, eu acho. Acho que essa é a palavra, mais real do que eu posso ser. E isso tem me feito muito bem. Acho que me permitir sentir tudo que eu tenho que sentir e estar aberta a pensar mais sobre mim, sobre minha mente, meu corpo, o que eu preciso, quando eu preciso, o momento que eu tô vivendo, atender as minhas necessidades e tal, tem me feito muito bem. Então, enfim, fica aí esse pensamento pra você, de repente, se ouvir mais nesse próximo ano, se priorizar mais, não deixar com que tantas as coisas externas, escolhas do outro te afetem, porque lembra que assim como os outros fazem escolhas, você também pode fazer as suas e você não é refém das escolhas de ninguém. Você é a protagonista da sua vida, gata. Que a gente brilhe muito em 2025. Parece que eu tô terminando o episódio, mas na verdade ainda temos o Me Ajuda e talvez a gente nem tenha pausa nesse final de ano, tá? Então tá. Talvez. Vamos ver como que vai estar também a agenda da Nath. Mas, esse episódio tá saindo no dia 19 de dezembro. O próximo, dia 26 de dezembro, eu vou gravar alguns Me Ajudas em um único episódio, tipo uns 3 ou 4. Se você quiser que o seu pedido de conselho seja respondido em um próximo episódio, manda pra podcastmix@gmail.com o seu pedido de conselho, que eu vou estar lendo aí num próximo episódio só sobre conselhos. De repente, já no outro, eu traga, vai ser dia 2 de janeiro, e eu já traga aí, talvez, previsões astrológicas, sabe? Aquele episódio tradicional de todo começo de ano, metas 2025, ano novo, etc. Pode ser que seja legal, e talvez a gente nem faça essa pausa, porque talvez... Enfim, eu gosto de conversar com vocês e talvez vocês também gostem de ouvir podcasts agora que estão de férias. Vocês vão pegar férias? Pois é, como é que vai estar esse final de ano? Eu quero saber. Férias eu até que vou ter. Acho que a única coisa que eu vou fazer do trabalho é o podcast mesmo, mas eu vou dar uma pausa nos vídeos do canal por umas 2 semaninhas e espero ter dias fazendo nada, sabe? Eu quero, jogar The Sims e assistir filmes e ficar o dia todo no sofá, sem muitas obrigações. Ai, vai ser maravilhoso. Não vejo a hora. No meio disso ainda tem Natal, tem as sobras da ceia do Natal, meu aniversário, tem Ano Novo, sobras da ceia de Ano Novo. Vai ser legal. Não overthink, Michelle. Para de pensar demais. Vamos pro Me Ajuda de hoje, e o Me Ajuda de hoje tem como assunto uma pergunta. Amiga da onça? Oi, Mi, meu nome é Tananã e eu não sei o que fazer. Eu trabalho com o meu namorado, já nos conhecíamos e estávamos em um relacionamento antes disso. E faz um tempo que estamos passando por uma situação desconfortável com uma pessoa que seria minha, entre aspas, amiga. Comecei a notar uma mudança de comportamento dessa pessoa durante o tempo em que estamos todos juntos. Somente nesse momento em que ela encontra ele, pois não são do mesmo setor e quando estamos fora da empresa, vivemos nossa vida de casal. Chegamos e vamos embora juntos e gostamos de nos ligar quando estamos longe. Conversamos muito sobre a situação e ele também percebeu e se afastou. Ainda que todas as intenções sempre foram relacionadas a entretenimento e amenidades, acontece que recentemente essa pessoa começou a passar dos limites, respondendo para os outros perguntas feitas a mim sobre ele quando ele não está presente.
a nos esperar ainda que não convidamos ou pedimos para ir embora juntos e forçar uma intimidade. Gente, isso está me consumindo, porque eu a considerava mais que uma colega de trabalho e sei que não é a coisa da minha cabeça. Acho que ela tem interesse e gosta dele. Nós não conseguimos simplesmente parar de ver essa pessoa, porque a empresa não é grande e acabamos nos encontrando. Além de termos amigos em comum e até então considerava uma amiga também. Todos os dias penso que pode ser mentira, mas chega no dia seguinte e algo acontece novamente. Eu fico mal e nervosa e acabo gastando meu tempo livre fora da empresa para conversar com meu namorado sobre isso. Sinto como se todo dia houvesse uma falta de respeito comigo e uma tentativa de aproximação a ele. Quero dar um basta nessa situação, mas não sei como. Meu namorado acha que deveríamos conversar com ela e dizer que estamos percebendo e estamos incomodados, mas sinceramente não sei se consigo. Minha reação na maioria das vezes é ficar em silêncio e em choque com os acontecimentos. Até que um dia eu explodo e deixo as coisas saírem de uma forma agressiva. Pensei em mandar um bilhete anônimo ou pedir para uma outra amiga dar um toque, porque realmente não queria ter que passar por isso. Me ajuda. Mana do céu, pera lá. Eu queria ter ouvido mais exemplos de como essa menina, sabe, interfere nisso aí, mas ela, tipo, querer responder coisas sobre ele na sua frente, como se ela conhecesse. Assim, vamos lá. Por partes, eu acho sim que seria legal vocês conversarem, mas eu acho que primeiro eu conversaria direto com ela, do tipo, gata, você é minha amiga ou não? Me fala a verdade, qual que é a sua? Entendeu? Tipo, você quer uma amizade? Você quer pegar meu boy? Qual que é a vibe? É lógico que ela vai falar, claro que não, você tá louca. Mas eu acho que é interessante pelo menos você falar como você tá se sentindo. E tipo, ela não tem como achar que isso é errado, porque isso é a forma que você tá se sentindo, entendeu? Mas também você tem que pensar que pode ser que ela simplesmente fale, bom, mas você tá se sentindo assim, essa não é a minha intenção, então não tem nada que eu possa fazer. É aquela coisa de você tá preparada pra ouvir a resposta que talvez você não queira ouvir e nada mudar. Pode ser que você vá lá, converse com ela, seja uma conversa meio bosta, aí ela meio que pegue um rancinho, mas nada mude. Pode ser que isso aconteça. Ou pode ser que ela fale, nossa, não, amiga, desculpa, não quis parecer uma vagabunda. Eu não quis parecer, sei lá, estar interessada no seu boy, mas é que, enfim, eu acho ele super legal e queria ter ele como um amigo. Pode ser uma resposta também. Mas aí acho que também o teu boy, ele pode ser um pouco mais, talvez, sei lá, não grosso, nem rude, mas tipo, sabe, né, do tipo, não dar espaço, acho que também é uma, porque se ela era sua amiga, ela não precisa ser amiga dele também. E aí talvez, ainda mais que tá dentro de um ambiente de trabalho, talvez, sei lá, ele dá umas ignoradas e talvez não dar sorrisinhos ou tentar parecer legal, simplesmente só ser ele, talvez um pouco mais sem muita abertura, sabendo que ela talvez tenha algum certo interesse, faça ela cair um pouco mais na real, né? Ou talvez se interessar ainda mais. Ai, que complicado. O que vocês que estão ouvindo fariam nessa situação? Porque eu realmente fiquei um pouco sem entender. Deixa eu pensar. Se fosse eu, tá merda, o que eu ia fazer? Cara, como é minha amiga, como eu considerava amiga, eu acho que eu falaria direto. Eu acho que eu falaria direto. Eu falaria assim, olha, amiga, tem algum tempo aí que eu acho que eu tô ficando doida, mas eu acho que aconteceu isso, e começa a nomear, entendeu? Naquele dia, depois naquele outro, tal, isso aconteceu, pipipi, papapá. Pra mim isso é normal, eu me sinto desconfortável, eu acho que... fala também, meu namorado também se sente desconfortável, porque eu gosto tanto da nossa amizade, fora do trabalho também, eu te considero, você é uma pessoa muito legal e muito especial, você não faria isso comigo, que eu sei, né? Tipo, já joga isso pra ela. Eu queria entender de você... o que você acha disso, papapá, e deixa ela falar também. Você não precisa trazer todas as respostas na mesa, sabe? Tipo, fala como você se sente, cita os exemplos, o que te deixa chateada, como você não gostaria de machucar a amizade que vocês têm por conta disso, você queria, tipo, colocar isso em pratos limpos pra você ficar tranquila e mais leve, tal. E aí, deixa ela falar. E eu teria essa conversa, tipo assim, chama ela pra um café ou um jantar depois do trabalho, pra conversar. Eu acho que
esse seria o melhor caminho. Não tem muito o que fazer. Eu não mandaria um bilhete anônimo, eu acho isso péssimo. E também não falaria pra uma outra amiga falar sobre isso. Porque daí começa a fofoca, picuinha, e não, isso não é legal. Fala o que tá no seu coração e você não vai se arrepender. Eu acho que é isso. Eu solucionaria dessa forma. E também falaria pro meu boy parar de ser frouxo. Eu falo assim, porra, você sabe que a menina talvez tenha uma queda em você, para de dar sorrisinho. Seja mais sério. Não sei também, não sei. Se não funcionar, aí você volta e nos conta. Tá bom? Porque agora eu quero saber. Fiquei curiosa pra saber no que vai dar isso aí. Espero que eu tenha ajudado, mesmo estando bem confusa em relação a isso. Não queria estar na sua pele, mas muito boa sorte, amiga. E lembra, né? No final do dia o boy é seu e vocês já conversaram sobre isso. E se você confia nele, você confia nele. E é isso. Mas acho que é sempre bom conversar e ser sincera. Conversas ajudam mais do que a gente imagina. Se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar no Spotify, caso você ainda não tenha avaliado. Ou também de se tornar uma apoiadora no apoia.se/mixt, apenas R$5 mensais. A gente tem a ideia, quer dizer, o sonho é meu, né? Mas eu sei que todos vocês estão torcendo por isso, de chegar até 100 apoiadoras no final do ano. Faltam 12 pessoas, temos 88 neste momento. Conto com você para se tornar uma apoiadora até o dia do meu aniversário, eu ficaria muito feliz. Ontem a gente fez, nesse domingo, uma live com as apoiadoras e foi tão especial conhecer e conversar um pouco mais com algumas de vocês. Tem o grupo do Telegram, tem um episódio exclusivo todo mês, enfim. Vocês estão perdendo, eu conto com você, vamos chegar a 100 apoiadoras até o final do ano. A gente se vê, ou melhor, você me ouve na próxima Mixt Feira, também conhecida como Quinta-feira. Um beijo e tchau!